Essa foi uma madrugada bem atípica, de uma segunda para terça, de tanta informação, de tanta descoberta e de tanto acontecimento. Então, aí aproveitando a insônia, agora há pouco a gente estava num grupo de teoria da história que eu tenho com uns amigos historiadores, professores doutores e mestres em história, ou em antropologia, sociologia e filosofia, pessoas intelectualizadas e pensantes, e assim salvou a nossa madrugada no sentido da gente poder discutir sobre a história como um processo, o tempo como um processo. E aí no grupo rolou de muitas características, rolou de muitas coisas. Foi da música, né, de Caetano Veloso, Oração ao Tempo, e foi de versos. E cada um da gente ia pensando e ia reverberando teóricos importantes que foram responsáveis pela nossa formação, né? E o mais importante do compromisso de um historiador é ele manter a sua meta, mesmo se você tiver extrapolado, como eu ontem extrapolei muito o dia, aproveitei bastante o dia de ontem, e a madrugada colocando as coisas em ordem. Então já daqui a pouco eu vou estar controlando as aulas virtuais, né? De tarde eu tenho já um outro compromisso com minha mãe, já estou aqui no Intermate, estava no Bessa, cheguei aqui agora. Enfim, então, de tudo que a gente discutiu, eu e de mais colegas, eu pensei em vários teóricos e várias leituras que eu fiz para entender o processo histórico, né? Como esse tempo presente, passado e futuro. E a grande primeira recordação que eu tive foi, de fato, Koselleck, um alemão que recentemente deu uma contribuição historiográfica muito importante ao dizer que o futuro passado, que é o nome de sua obra, ele é caracterizado por um tempo de três facetas. Um futuro que é presente, ou seja, ele atribui que nós estamos dizendo um presente futuro, porque a gente conhece nesse presente as coisas que estão por vir, no sentido de saber as atitudes e as concepções do que as pessoas irão promover, os políticos, as pessoas próximas, as entidades, esse novo coronavírus que está aí, cada dia tem uma reportagem diferente, que ele piora, que ele melhora, que o Brasil está estourado junto com os Estados Unidos. Então esse futuro presente, a gente está assombrado com o futuro do futuro, que é uma outra narrativa que ele discute, do que está por vir, do que as pessoas possam vir a fazer, as mesmas pessoas, representantes, etc., e o futuro que ele é passado, ou seja, a gente vai lá no passado para buscar respostas do presente. Quando a gente vai lá no passado buscar respostas do presente, aí eu me recordo muito de Claude Lévi-Strauss, um antropólogo no pensamento selvagem, que ele diz assim: é preciso que primeiro a gente pense na situação, para só depois, pense no nome, para só depois dar sentido para ele. Então, por exemplo, um dia desse eu perguntei à minha mãe, quase da hora quando eu cheguei, ela ficou assustada: você chegou aqui 3 horas da manhã? E eu disse, do nada, eu disparei: por que foi que a senhora me batizou por Eric Menezes, Eric Daí? Ela olhou assim, disse, ficou sem entender, né? Acordaram no calor da madrugada, e disse, depois de uma conversa que a gente teve até agora há pouco, conversa muito boa, porque tinha lido no livro, tanto Eric como Daí, que achado interessante. Em Menezes, esse nome, sobrenome de pai, Moraes, sobrenome de mãe. Então, ela primeiro pensou nesse nome para depois me dar sentido. Eu digo assim, eu estava conversando com um amigo mais cedo, eu acho que quem sou eu, né? Quem é Eric, quem é Daí, quem é Menezes. Me parece que eu sou três pessoas em três espaços diferentes. Eric é a pessoa da academia, Daí é a pessoa da família, e Menezes é a pessoa, assim, da vida mais plural, vamos dizer assim, né? Enfim, recebi esse batismo há pouco tempo. Mas sobre a história como processo, ela não é um processo só na vida de uma pessoa. Nós fazemos parte do processo no sentido de ser uma totalidade. Nós somos totais. E ao falar de totalidade, vem a ideia de duas discussões grandes da historiografia, né? Hegel, com a sua ideologia dualista, a dualidade, e Marx. Marx se sobressai como, de fato, sendo o grande escritor, o grande clássico. O marxismo é, de fato, uma filosofia histórica profunda. É lamentável que muitas pessoas não conheçam Marx, e quando tenham conhecimento sobre ele, tenham receios de estudar o marxismo, porque acredita que ele é um influenciador de comunismo, que ele queria discutir o fim do mundo, e etc. Que ele apresentou um projeto econômico que visava o enriquecimento apenas de um grupo pequeno, e na verdade não tem nada disso, né? Só precisa ler dois livros importantes: A Ideologia Alemã, os 7 volumes do Capital, e o Manifesto Comunista, que ele faz um chamado a todos nós trabalhadores, que realmente somos trabalhadores, né? Uma hora dessa da manhã a gente está aqui, eu, por exemplo, estou aqui, porque eu decidi aproveitar o dia, e vou emendar aí até
longas datas. Já gravei a aula para os meus alunos, já está disponível na plataforma, nos 2 lugares. Já assisti atividades, inclusive passei uma música Tempo Perdido, de Legião Urbana, para refletir sobre esses dias que a gente está vivendo, né? Sem falar de pandemia, porque eles não aguentam mais. E aí também eu me lembrei de Lima Barreto. E aí as pessoas dizem assim, de novo Lima Barreto. Lima Barreto, para onde eu for, ele vai estar inserido nas minhas discussões, porque este autor de transição do Império para a República, ele deu contribuições incríveis como pessoa, como intelectual. Ele rompeu barreiras porque ele lutou por uma sociedade mais inclusivista, menos racista, mais preconceituosa. Ele não teve vergonha de dizer que ele era neto de escravos. Ele não teve vergonha de criticar a instituição do casamento, por dizer que as pessoas eram hipócritas quando casavam e traíam suas esposas. E Lima foi muito apedrejado pela sociedade, mas ele venceu o temor, um negro que cresceu na vida. E eu gosto muito das recordações de Isaías Caminha, que é uma obra dele, um alter ego do pai do Lima Barreto. E também eu gosto muito de uma obra que não ficou acabada, Cemitério dos Vivos, que seria o próprio Lima, né? E Lima Barreto, ele tá um pouco conhecido, um dia desse a gente conversando, algumas pessoas é uma historiadora. Enfim, falta um conhecimento universal da literatura em si, né? Machado de Assis, não sou muito adepto, não conheço muito as obras, algumas, mas Lima Barreto eu acho que é o cara que precisa ser conhecido fundamentalmente. E ainda pensando em Lévi-Strauss, no Pensamento Selvagem, quando ele diz assim que a nossa vida, o processo de nossa vida é como um rio cheio de pedras. A gente não pode ultrapassar a pedra que está no rio. A vida ela é o rio, a nossa vida é a pedra no rio que passa. A gente passa pelas pedras e ao chegar no fim do rio a gente vai chegar na nossa vitória. Tem pessoas que batem nas pedras e desistem. Eu sou daqueles que vou até o fim. Mesmo batendo, se eu puder sair delas, eu saio. E essa tem que ser a lógica da história como um processo, porque se você não tiver essa noção, essa característica de ser pontual nesse sentido de ajudar ao seu semelhante a partilhar o conhecimento, de nada vale a sua formação. Porque eu fico indignado quando eu olho alguns colegas meus, eu digo os pares, assim, eu não empresto, eu não posso, eu não vou, né? E eu acho isso, a gente tem que dividir o conhecimento, tem que partilhar. Tem alguns colegas muito próximos da história que competem em conhecimento, competem em títulos, uma mixórdia de um diploma, disso ou daquilo, que não vai levar a canto nenhum, né? Porque o bom intelectual é aquele que é pé fincado no chão. E eu estou sempre disponível no processo do histórico para quando é para falar alguma coisa, participar de uma live, de um curso, de escrever um artigo, de estar disponível para ajudar, né? A minha formação em biblioteconomia também me ajuda muito a organizar o conhecimento, porque essa é uma outra área muito incrível do saber. Mas eu fico puto mesmo, indignado, como diz aí um amigo meu, quando você convida. Eu convidei assim muitos amigos no meu canal, foram pessoas assim incríveis, né? Priscila Canuto, que aceitou de primeira, foi a primeira convidada. Em seguida aí Consuelo Neta, né? A incrível professora Regina Célia, doutora em História, a minha querida amiga e professora de Biblioteconomia, doutora Alzira Carla, Isaqueu Nascimento, um mestre na História da Arte, Valdir Lima, um cara incrível no caminho da história e na ciência das religiões, recentemente Ciel Francisco Cielson, que tratou de sua biografia, né, uma mini biografia, e eu fiz convite a outras pessoas também que até agora não se manifestaram, disseram que iam produzir. O meu objetivo de apresentar essas pessoas no canal, mesmo o canal sendo meu e aparecendo eles, sem ser uma entrevista, é para que eles sim sejam conhecidos. Porque eu acho que o dever é divulgar e disseminar as ideias. Então isso é também um processo histórico que é importante. Eu cresci muito vendo pessoas egoístas, pessoas que não partilham. Eu precisaria ser menos bobo. Porque quando alguém diz assim, Eric, faz isso para mim, faz isso aquilo para lá, eu não consigo dizer um não. Mas eu vou aprender a dizer um não, porque o processo histórico também faz você ter que dizer não. Eu estava agora há pouco, nessa mesma discussão teórica, pensando em 3 pontos que eu já falei aqui num vídeo de Michel Dissertou. Esse vídeo vai ficar muito grande, mas vai ser fundamental. Quando as pessoas falam de lugar social, e as pessoas pensam assim, ele presta atenção em tudo, ele está sacando tudo, claro, óbvio, eu não sou idiota. O lugar social diz muito do que você fala, diz muito do que você pensa e diz muito do que você diz. E às vezes você não está nem se dando conta de que você está falando, está explanando e você está ali,
sendo observado. E aí eu recorro ao amigo Caio, que é professor de antropologia, quando ele diz que a observação participante é fogo. E eu aprendi a fazer essa observação participante, já falei aqui em outros vídeos, na minha experiência no lixão do Roger, observar o outro, a forma como fala, a forma como conduz uma aula, porque a gente percebe a verossimilhança. Os apetrechos, as conversinhas aqui, as conversinhas ali, as risadinhas para lá, as risadinhas para cá, que as pessoas acham que estão debochando da sua cara, da cara da sua amiga, etc. E você está entendendo tudo e, assim, ridicularizando ao máximo, né? Então, o historiador, os cientistas, os intelectuais, eles têm esse poder, essa característica grande de se sobressair sobre essas situações. A gente conversou muito também disso lá no grupo de teoria, porque tudo isso é teórico, né? A história é um misto de teoria e de metodologia. A forma como eu venho aqui para vocês em público falar sobre os métodos da história não é nem a metade do que se passa daquilo que a gente promove, né? Em uma sala de aula, em uma mesa redonda, e a teoria também. São poucos os professores, os historiadores que conhecem os teóricos todos, né? Então, esses que eu já citei precisam ser conhecidos. Foucault, quando trabalha o poder, e esse poder que a gente está falando é o poder da sociedade, é o poder que você tem de alienação sobre o outro. E a alienação, você pensa em Weber, você pensa em Ranke. O que seria da história e da vida se não fosse a filosofia, se não fosse a sociologia, né? Durkheim, Emile Durkheim, um dos grandes do tripé da sociologia, ele vai compreender a história como sendo uma categoria universal do conhecimento, enquanto que o próprio Auguste Comte vai dizer que a história não se posiciona nessas questões porque ela não tem um estado positivo. O estado histórico é um estado humano. E aí eu recordo muito de Dilthey, que vai dizer que a história é uma ciência porque ela é uma ciência do espírito, feita por homens que são passíveis de erros, que são passíveis de acertos, pessoas que estão acertando na sociedade, que estão errando. Eu acerto, eu erro, né? Os meus erros carregam comigo e quem é que pode me julgar? Ninguém. Porque quem não erra, né? E também aí eu me recordo muito de Rosa Lira, professora do primeiro período de antropologia, quando ela falava do mito de Platão na caverna, que é filosófico, mas ela puxava para a antropologia, no sentido de atribuir esse mito, que ele pode fazer várias metáforas, com a relação social do julgamento alheio do povo. E ainda na academia, eu recordo muito do professor Alex, de Introdução à Sociologia, quando ele disse na primeira aula assim, eu já falei dele aqui antes do lixão: minha gente, vivemos em função dos outros. E durante muito tempo isso perturba as nossas mentes, porque a gente escolhe a roupa que a gente vai vestir para dar satisfação ao povo, se for a um lugar requintado. A gente escolhe o adereço que vai usar para que as pessoas notam você de todas as formas, se você tem aquilo, se não tem aquilo, porque tem aquela famosa inveja que é crucial da dicotomização do céu e inferno, do bom e do feio, do céu e do ruim. Eu acredito que as pessoas não são ruins porque elas querem ser ruins. Elas são ruins porque a constituição histórica delas foi moldada num universo de insuficiência de aspectos de bondade que vai sim dentro do conhecimento. E as pessoas também elas não são boas porque elas são boazinha. Não. É porque na sua formação teve um artifício de índole que aí ninguém tira. Quando você é muito apontado e muito criticado e muito julgado, dentro da lógica do processo histórico, você se sai, quando você tem uma boa formação, porque você sabe a sua capacidade mental e intelectual de ser o que é. E aí eu sempre digo, Caetano Veloso cantou e dizia: cada um carrega consigo as dores e as levezas de saber aquilo que é. Então, se você sabe que você é o que é, não precisa você ter que estar se justificando, pluralizando e instituindo placas para o povo. Basta você lutar e defender aquilo que você acredita, na história, na memória, na música, na literatura, na vida, no romance, no casamento, etc. Eu conheço exemplos terríveis dessas instituições, como também conheço exemplos que são incríveis. Eu conheço pessoas que são próximas suas ou de algum desses lugares porque querem estar ali numa condição, precisam aparecer, precisam chamar a atenção, e essas pessoas de fato demoram para entender a importância e o valor de um ser humano na vida delas. E elas sofrem bastante. E fazem os outros sofrer também.
essa noite, nessa discussão, nesse grupo da insônia de teoria, a gente falou muita coisa. Dali dava para sair uma aula grande, que a gente até pensou em elaborar depois uma live sobre essas discussões. É porque a gente fala tanta besteira, e a gente fala de tantas pessoas, e tanta gente, que a gente não pode nem publicitar isso, porque é um grupo muito de amigos, parceiros, assim, pessoas que estão lá em Minas, em Brasília, em João Pessoa e Recife, mas que se completam sempre e que estão ali se detonando, né? E a partir do momento que eu sempre estou dizendo assim, cara, eu estou fazendo uma observação participante agora, porque tal situação está me permitindo fazer isso, isso, ele faz, presta atenção nisso, presta atenção no traquejo. E hoje eu prestei atenção em todo esse traquejo. E hoje eu percebi como o ser humano é fácil demais de compreender. Quando o ser humano é fácil de compreender, quando ele tenta ser um livro, né? Todos nós somos um livro. E é muito fácil dizer assim, eu não gosto de Eric, eu não gosto de fulano, porque ele é um livro muito ruim. Mas ele só ouviu falar na estante da biblioteca, ou apenas pegou o índice, né, o sumário do livro, e disse, não, eu não quero ler isso mais não, porque esse livro não presta. Eu não vou ler a história dessa mulher aqui, porque eu já li aqui o índice, é muito teológico, é muito didático, enfim. Mas o julgamento de valor, o juízo de valor, e aí eu me recordo de Kant, é bem mais fácil fazer, né? Então eu volto sempre a dizer aqui, para finalizar o que a gente debateu, eu espero que eu tenha conseguido alcançar as quase 4 horas de discussões no grupo, e eu conversando aqui com uma amiga, mãe de um amigo meu, que disse assim, você não dorme? Eu disse, durmo, mas eu durmo pouco. Mas eu não fico acordado fazendo besteira não, eu olho o Instagram, eu gravo vídeo, eu gravo history, há quem se incomode com a quantidade de vídeos que eu gravo, eu converso com pessoas, eu escuto, eu leio livros, eu gravo esses vídeos, eu preparo aula, enfim, eu fico no 220. Daqui a pouco eu vou estar na plataforma conectada às 7 horas, não vai ter nenhum aluno, mas a aula já vai estar lá pronta. Eu tenho outros compromissos, como eu já falei anteriormente, então assim, eu acho que nada me afeta no sentido de prejudicar o meu trabalho. E a gente escuta as pessoas que não têm um bom comportamento, como é que eu posso dizer, como pensou Leibniz, um grande filósofo do século XVIII, é mais fácil você julgar para o outro aquilo que você é, né? Então assim, quando você não tem um artifício intelectual grande, você julga para o outro aquilo que você é. Então isso é muito delicado, muito complicado. Eu tinha em outrora feito um vídeo, o próximo vídeo seria para tratar da magia da Igreja Católica, dando sequência aí ao roteiro de Júlio, seguindo Lutero, que ainda não chegou às 100 visualizações. Eu estava até comentando hoje não sei se foi pelo telefone, com uma pessoa que disse assim, às vezes dá preguiça de gravar, porque se eu estivesse falando de putaria, raparigagem, safadeza, bombava, né? Mas o meu objetivo é realmente não ter acesso, é levar a história para quem gosta de história diferente. E esse sexto vídeo de Júlio, é uma reflexão sobre o tempo, que eu já disse que é passado, presente e futuro, né? A visão de Koselleck também expliquei, e tinha muita coisa para dizer, muitos autores, muitos teóricos para citar, mas acaba que a gente pode ficar na chatice, porque esses vídeos não são só para os pares. Os pares são os amigos historiadores e da área de ciências humanas. Mas esse vídeo também é para as pessoas que acessam o meu canal e tentam procurar entender um novo conhecimento histórico. Não é fácil você falar nas câmeras assim, ter a propriedade de fala, não é fácil, sem você estar munido de um material. Eu estou falando aqui pelo que a gente conversou lá no grupo e que a gente debateu. Eu disse, eu vou gravar um vídeo sobre isso. E eu não vou dizer números, assim, porque ali, as pessoas iam ficar meio constrangidas, né, assim, mas é uma coisa muito boa. Então a insônia que a gente tem é aproveitada para isso também, a insônia como um processo de história. Então a história ela vai muito, não só dos macaquinhos na caverna até o governo Bolsonaro e esse Covid, ela perpassa situações, fatos, dimensões, abordagens, domínios que eu já expliquei para vocês. As pessoas não enganam os historiadores porque eles só colocam as informações quando eles têm certeza da verossimilhança. Eu já falei do conceito de Adam Schaffer, de história e verdade. Eu já citei muitos livros e algum amigo meu me pediu sempre para explicar os livros que eu cito, porque às vezes fica difícil de compreender e eu estou tentando ao passo, porque eu penso que estou falando para as pessoas que conhecem. No meu último vídeo, eu recebi uma observação Paraíba do Açúcar,
A minha pretensão não era dizer se o engenho real Tibirili foi criado em 1586 ou 1587, porque existe uma duplicidade na historiografia, e eu li em determinado momento 1586, 1587, a minha preocupação era falar do açúcar no período holandês. Talvez não tenha ficado claro o título, mas eu não apaguei, depois se vocês veem 2, 3 vezes, compreendem melhor. Né? Então, era um momento também que eu não estava bem, né, de saúde, assim, estava meio gripado, mas hoje estou super ótimo e assim, decidi falar desse processo temporal. E na sequência a gente vai gravar sobre a Igreja Católica, e a gente vai falar muito, porque as pessoas criticam muito a Igreja Católica, eu sou católico, mas eu também critico. Mas a Igreja Católica tem muito para contribuir, como tem muito para se falar das maledicências que ela teve no passado. Um grande abraço a vocês, uma boa quarta-feira, um bom meio de semana, e vamos à frente, porque os dias, como dizia Saramago, eles só são dias de glória se a gente fizer por onde valer essa glória.